crianças! E aí, vocês estão bem? Eu sou Tia Bel, gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um mês muito importante, que esse mês de agosto, vocês sabem, que é comemorado o mês dos pais, o nosso papai, o Dia dos Pais, né? Nós temos o nosso Pai Celestial, que é Deus, e temos o nosso Pai aqui na Terra também. Então, que Deus abençoe a vida de cada papai, que vocês possam abraçá-los, beijá-los, que esse mês é dedicado aos pais. E também quero falar para vocês sobre os aniversariantes do mês de agosto, né? São várias crianças que são aniversariantes nesse mês, então que Deus possa abençoar cada um de vocês, que caiam bênçãos sem medidas na vida de cada um. Então, a gente agora vai fechar os nossos olhos para falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por mais uma escola bíblica online, Pai. Obrigada pelo privilégio de levar a Tua palavra para essas crianças, para os seus pais que também assistem, vovós, irmãos, tios, tias. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, todo o departamento infantil, professores, liderança, as meninas da mídia, Senhor, que estão aqui conosco auxiliando, serve os nossos pastores, Senhor, e abençoa para que a lição de hoje, Pai, possa tocar a vida de cada pessoa que vai assistir, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, nos abençoa mais e mais, em nome de Jesus, amém. Crianças, como eu falei no início, esse mês comemorado, o mês dos pais. Então, nada mais legal do que a gente pegar algumas histórias da Bíblia de grandes homens que também foram pais, né? Então, a história de hoje é a história de um grande homem e o nome dele é José. José é muito conhecido como José do Egito. Sabe por quê? Porque Deus, ele fez uma grande obra na vida de José para poder ele chegar ao Egito, como eu falei, né? José do Egito. Só que antes disso, vocês vão entender na história que Deus preparou toda uma situação com José. Por quê? José tinha vários irmãos e esses irmãos, eles tinham uma certa inveja de José, porque José era um filho muito obediente, muito querido pelo seu pai, Jacó. Deus criou toda uma situação, ele sabe que tudo é permissão do Papai do Céu. Então, Deus fez com que aqueles irmãos dele pegassem José, colocassem José no bolso e vendessem José para poder tudo acontecer. Só que, quando aconteceu, José tinha uma túnica bem bonita, colorida que o pai tinha dado a ele. Eles melaram de sangue e levaram ao pai Jacó, dizendo que José havia sido comido pelo bicho e tinha morrido. E seu pai Jacó chorou muito, ficou muito triste, achando que seu amado filho José, ele tinha morrido. Então José foi vendido e lá, José, quando foi vendido naquele poço pelos irmãos, ele foi lá e foi vendido novamente até chegar lá com o povo hebreu, né? Até chegar no Egito. Então, quando José estava lá, aí foi o que tudo aconteceu. Deus usou situações, circunstâncias. José foi um servo muito obediente, mas por coisas que aconteceram lá, José acabou sendo preso. Lá ele começou a desvendar alguns sonhos e o faraó começou a ter sonhos. E lá, depois de muito tempo que José já tinha desvendado alguns sonhos, um servo do faraó lembrou de José e José foi lá e desvendou o sonho do faraó. E o que aconteceu? Lá nesse sonho, ele tinha sonhado com 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez, muita pobreza, que foi essa revelação do sonho que o faraó teve. Então, o que é que aconteceu? O faraó gostou muito de José e nomeou José como primeiro-ministro lá do Egito. Deus permitiu isso porque nesses 7 anos de fartura, José juntou muito alimento, porque ele sabia que iriam vir 7 anos de fome. E quando passou esses 7 anos de fartura, que ele tinha juntado muita comida,
José, eles passaram o quê? O Egito pelo período da seca. Então foi lá, vocês lembram que Abel falou dos irmãos de José? Eles estavam passando fome, necessidades. Então eles resolveram ir lá onde estava o faraó. Eles não sabiam que o irmão dele, José, estava lá. E através disso houve um reencontro de José com os irmãos e houve o perdão de José para com os seus irmãos. Muita coisa aconteceu que vocês, que Abel não vai contar tudo, que vocês vão ver aí na história que vai ser passada daqui a pouquinho, tá certo? Prestem bem atenção. Mas também eu tô falando de José, porque José foi um homem muito abençoado por Deus e ele também foi pai. José, ele teve 2 filhos, que o nome dos filhos dele foram Efraim e Manassés. Por isso que eu falei que a gente vai falar esse mês sobre grandes homens da Bíblia que foram pais. Então prestem bem atenção na história de hoje. É uma história muito bonita, onde Deus ele mostrou seu amor por José, por tudo que ele passou. Ele sofreu bastante, mas ele teve a vitória. A gente sabe que as lutas vêm, mas as vitórias também vêm logo em seguida, certo? Prestem atenção que depois eu quero saber se vocês gostaram da história de hoje de José do Egito, tá certo? José do Egito. José, um dos filhos de Jacó, costumava cuidar do rebanho junto com os irmãos. Um dia, quando estava com 17 anos, José teve um sonho, no qual todos os seus irmãos se ajoelhavam diante dele. Os irmãos ficaram com raiva e inveja de José, pois achavam que José era o filho preferido e que queria mandar neles. Um dia, Jacó chamou José e disse: Vai encontrar seus irmãos que estão cuidando do rebanho e me traga notícias. E ele obedeceu. Ao verem José se aproximar, os irmãos dele começaram a pensar em um plano para matá-lo. Ouvindo isso, Rúben tentou salvar da morte o irmão, dando a ideia de jogarem José num poço fundo, pois assim ele teria alguma chance de sobreviver. Quando José chegou, os irmãos arrancaram as roupas dele e o jogaram no poço. Mas um grupo de ismaelitas, um antigo povo daquela época, estava passando perto de onde se encontravam os irmãos de José. Judá percebeu os ismaelitas se aproximarem e disse aos outros irmãos: Não, José é nosso irmão, não podemos matá-lo. Vamos vendê-lo como escravo para os israelitas. Os irmãos concordaram, e assim José foi vendido para os ismaelitas. Então pegaram as roupas de José, sujaram com o sangue de uma cabra e contaram para o pai que José tinha sido morto por um animal selvagem. Jacó, quando recebeu a notícia, chorou muito a morte do filho. Os ismaelitas partiram, levando José. Quando chegaram ao Egito, José foi novamente vendido como escravo. Deus, que estava vendo o sofrimento de José, deu a ele um dom especial, que era a capacidade de explicar os sonhos das pessoas. Um belo dia, o faraó, que era o nome que recebia o rei do Egito, teve um sonho complicado e pediu para que várias pessoas tentassem explicar o que ele havia sonhado. Ninguém conseguiu. Um trabalhador do palácio contou ao faraó que José sabia explicar os sonhos. Então o faraó mandou chamar José. José disse ao faraó: É Deus quem vai dar uma resposta para você, e não eu. O faraó contou o sonho que tinha tido. José, inspirado pelo Senhor, começou a explicar. Com esse sonho, Deus está mostrando que durante 7 anos haverá muita fartura no Egito, mas depois virão 7 anos de muita fome. O faraó, vendo que por intermédio de José, Deus havia revelado todo o seu sonho, deu o cargo de governador do palácio a José.
Então José, na época, com 30 anos, se tornou governador e percorreu todo o Egito, aproveitando os 7 anos de fartura. Fez com que a terra se transformasse numa grande plantação e tudo que colhiam era armazenado em grandes celeiros, pois era preciso se preparar para os tempos difíceis que viriam pela frente. Chegou o período da seca que o sonho do faraó havia previsto. Por 7 anos não choveu em toda a região. Houve então uma grande fome. José, que tinha bastante alimento estocado, começou a vender comida para todos os que procuravam, pois a fome tinha se espalhado para além do Egito. Vários estrangeiros vinham comprar trigo de José. Jacó, o pai de José, soube que no Egito estavam vendendo alimentos e mandou que seus filhos fossem até lá comprar. E os filhos foram, menos Benjamim, que era o mais novo. Quando chegaram lá, se ajoelharam diante de José. Eles não perceberam que era José, mas José reconheceu todos os irmãos. José se lembrou do sonho que tinha tido, muito tempo atrás, o sonho em que os irmãos apareceriam ajoelhados diante dele. Então José teve uma ideia, armou um plano e disse: Todos vocês são espiões. Eles negaram e contaram toda a sua história. Falaram sobre o pai, o irmão mais novo e até do irmão que havia sumido, que era o próprio José. Então José disse: Quero que um de vocês traga a mim o irmão mais novo, que está com o pai de vocês. Enquanto isso, os outros ficarão presos aqui. Depois de 3 dias, ele acabou libertando os irmãos, vendeu a eles os alimentos e manteve preso apenas Simeão. E os demais irmãos saíram em viagem para buscar Benjamim. Quando chegaram em casa, contaram a Jacó o que estava acontecendo. O pai ficou com muito medo de perder também Benjamim. Judá prometeu ao pai que iria trazer de volta o irmão caçula. E todos partiram novamente para o Egito, para levar Benjamim e buscar mais alimentos. José, ao ver seu irmão Benjamim, correu para o quarto para chorar. Voltando até a sala, convidou seus irmãos a almoçarem com ele. Sentaram todos à mesa para comer com José. Então José deu ao seu mordomo a seguinte ordem: Coloque em sacos o máximo de alimentos que eles puderem carregar, e também o dinheiro trazido por eles. E na sacola de Benjamim, coloque minha taça de prata. Ao amanhecer, os irmãos se despediram e partiram. José esperou um tempo e mandou que o mordomo fosse procurar a taça de prata. Ele alcançou os homens e disse que a taça de seu patrão havia sumido. Eles deixaram que o servo procurasse a taça e levaram o maior susto quando ela foi encontrada na sacola de Benjamim. Foram todos levados de volta à presença de José, que ordenou que o dono da sacola em que havia sido encontrada a taça permanecesse como seu escravo. Então os irmãos, principalmente Judá, que tinha se responsabilizado pelo caçula, pediram que outro ficasse no lugar de Benjamim, pois Jacó, o pai, morreria de tristeza se eles deixassem Benjamim para trás. E foi aí que José não aguentou mais e se revelou: Sou eu, José, o irmão de vocês. Depois abraçou Benjamim, o caçula. José mandou que eles buscassem toda a família para morarem no Egito, e eles partiram. Quando os irmãos chegaram a Canaã, contaram a Jacó que José não tinha morrido, que ele agora era o governador do Egito e queria que todos fossem viver lá com ele. Jacó ficou muito feliz. Toda a família arrumou as suas coisas e foi para o Egito para viver com José. José, ao ver o pai, correu para abraçá-lo e beijá-lo. Foi contar para o faraó: Minha família chegou para morar comigo aqui no Egito. O faraó disse a José: entregue a melhor terra para seu pai e seus irmãos morarem. E por muito tempo, Jacó e sua família viveram no Egito.
Quando morreu, Jacó, que também era conhecido como Israel, foi enterrado em Canaã. O tempo foi passando, e as famílias de José e de cada um de seus irmãos, de tão numerosos, acabaram se tornando tribos. Foi assim que nasceram as 12 tribos de Israel, pois todos eram filhos de Israel, também conhecido como Jacó. Quando já estava bem velho, José chamou os irmãos e disse: Logo, logo vou morrer, mas Deus irá cuidar de vocês e dar a vocês a terra prometida a nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, crianças, o que vocês acharam da história de José? É uma história muito bonita, né? Prestaram atenção no que foi contado, o que José passou, o reencontro dele com os irmãos. Foi muito bonito. E baseado no que a história foi contada de José, no que Tia Bel falou também, eu vou ler o versículo base de hoje, que encontra-se em Romanos 8:28, que diz assim na palavra de Deus: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que José passou foi por um propósito, para José ajudar a sua família, ajudar o seu povo, né, os israelitas, e para que ele também pudesse ter um reencontro com sua família, com o seu pai, e o perdão, ele ser liberado, porque José liberou o perdão, não é verdade? Então, e para falar também que José foi um grande homem, foi um pai maravilhoso dos seus 2 filhos, que Deus abençoou com esses 2 filhos. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. E agora prestem atenção na musiquinha que vai ser passada agora da história de José. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.
a gente crê. Quando a gente crê. Crianças, e aí? Eu gostei muito da música de José, espero que vocês também tenham gostado. E a gente agora vai fazer a nossa oração despedida da Escola Bíblica de hoje. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez para falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada, Senhor, por essa Escola Bíblica Online tão maravilhosa. Obrigada por aprender de mais um servo fiel teu da Bíblia, Senhor, que foi José, um grande homem, Pai, segundo o teu coração, que também foi pai, que teve filhos, Senhor, que o Senhor abençoou. Obrigada, Senhor, por mostrar que as coisas elas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Ser com todas as crianças, Senhor, nos abençoa, nos capacita mais e mais para levar a tua palavra para essas crianças. Muito obrigada pelo teu carinho, teu cuidado, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Crianças, espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante da história de hoje. Agora um recadinho muito importante, não esqueçam de compartilhar as histórias da Escola Bíblica Online do nosso canal no YouTube. Siga o canal do YouTube da igreja, certo? Compartilhe com seus colegas, dê o like, ative o sininho que está aqui embaixo para você receber todas as notificações do nosso canal. Deus continue abençoando a vida de cada um. Um beijo e até a próxima!